Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Quinta-feira, um dia que amanheceu um pouquinho nublado, né? Mas está um dia gostoso. E eu quero desejar a você a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui lendo Provérbios 25, versículo 2, e me chamou a atenção, né? Uma coisa que eu olhei e logo tocou o meu coração. Diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas. É um versículo curto, né? E eu perguntei, coisas encobertas, né? Isso me chamou a atenção. Existe uma razão, né? Para grandes dificuldades que nós temos às vezes para descobrir a vontade de Deus, né? Em algumas situações, não é verdade? Eu mesmo já tive situações em que eu tive dificuldades. Existe uma razão, porque nem tudo é revelado, até mesmo quando oramos, né? Então, olha, por experiência própria, eu mesmo como eu falei, tive muitas dificuldades em obter entendimento de certas coisas, mesmo orando, né? De fato, muitos casos podem ser difíceis de discernir a vontade de Deus. Eu falo de coisas simples, né? Como onde fazer a faculdade, para onde mudar, que emprego aceitar, né? Eu lembro que quando eu comecei a obra do novo templo, eu tinha muitas dúvidas e eu buscava muito a Deus em oração, né? Para esse aspecto definido. E isso acontece não por falta de oração, né? Porque talvez a pessoa provavelmente esteja orando bastante, né? Também não ocorre porque ela não deseja conhecer a vontade de Deus, que com certeza é o que mais deseja, né? Mas, de acordo com o versículo em Provérbios, isso acontece porque Deus encobre, né? E isso é isso mesmo, Deus encobre, né? Salomão está dizendo que as coisas, a glória do Senhor está nas coisas, estão nas coisas encobertas. Mas por quê? Afinal de contas, né, Paulo diz lá em Romanos 12 que é preciso a transformação da nossa mente para que nós conheçamos a sua boa, agradável, perfeita vontade, né? E eu, nesse momento, né, eu tive um entendimento dessa afirmação de Salomão que pode parecer assim até um pouco paradoxal, né? Contraditório, mas conhecer a sua vontade seria se isso funcionasse contra os desígnios de Deus. É verdade, conhecer a vontade para nós humanos é como se funcionasse contra os desígnios de Deus. O que eu quero dizer com isso? Seria talvez um impedimento da sua participação nas coisas que nós precisamos saber, né? Então, ficou confuso, né? Vamos lá. Não é porque Deus não quer que conheçamos a sua vontade, né? Pois Ele é o maior interessado em que nós saibamos o que Ele deseja, não é verdade? Mas é porque Ele sempre nos revela, ou sempre tem algo maior para nos revelar. Deus não está lá no céu encobrindo a sua vontade, né? Na esperança de que nós nunca a descobramos. Ele não brinca, irmãos, de esconde-esconde. Ele não quer que descubramos tão somente a sua vontade, né? Ele deseja que nós o encontremos nesse processo. Então, a verdade é, queridos, que se a vontade de Deus estiver muito nítida para nós desde o início, infelizmente é assim que acontece. Nós não vamos buscar mais a Ele, né? Nós vamos nos acomodar naquilo que nós descobrimos ou gostaríamos de conhecer e conhecemos, e muitas vezes, né, eu estou generalizando, as pessoas param o processo aí com relação a Deus e se dedicam àquilo que estavam buscando, né? É por isso que Deus encobre a sua vontade e é difícil de encontrá-la, né? A questão não é Deus revelar claramente o que ele deseja, né? Pois esse não é o seu maior objetivo. Ele quer mais é que nós venhamos a descobrir a Ele, né, acima de tudo no processo, né? Conforme nós buscamos a Deus e a sua boa, agradável e perfeita vontade, nós devemos nos lembrar de algumas verdades, né? Deus ele não é o atalho para uma vida melhor. Ele é a vida melhor, né? Deus não quer nos dar um manual de vida. Ele é o nosso guia, ele é o nosso manual, né? Então a probabilidade mais assustadora não é errar,
e deixar de descobrir a vontade de Deus, mas sim descobri-la e não nos aprofundarmos na relação com Ele nesse processo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar? É possível, por exemplo, amar a mulher certa, mas perder o primeiro amor, né? A pessoa pode encontrar a carreira certa e transformar a sua carreira no seu Deus. É isso que ocorre de um modo geral. E é por isso que Deus não revela claramente a sua vontade a nós, né? No final desse processo, ele quer que nós descubramos algo maior do que apenas o próprio passo, né, na nossa vida. Ele quer que nós descubramos quem ele é, né? Uma coisa que eu tenho aprendido, né, ao longo do meu ministério é que, na verdade, são coisas que a gente vai descobrindo, né, que nós, né, não aprendemos as lições espirituais mais profundas, não porque Deus nos deixa fazer o que bem queremos, mas porque Ele nos faz esperar e nos apoia com maior paciência até conseguirmos fazer de coração. A oração que Ele nos ensinou diz: seja feita a tua vontade, né? Aceitar o que quer dizer que isso implique, né? Se traduz numa grande vitória de fé quando nós incluímos, né, o doador, o abençoador no processo, né? Então ele só pode nos abençoar depois que nos entregarmos totalmente a Ele, né? Parece impossível que alguém queira receber as bênçãos do Senhor sem, porém, querer o próprio Senhor. Que alguém queira receber as dádivas, né, que Ele nos dá sem nenhum interesse, sem encontrar aquele que é Deus. E isso acontece, é o que mais acontece, né? As pessoas não querem se entregar plenamente, como é necessário, para fazer contato com Cristo, né? As pessoas leem livros sobre suas bênçãos e promessas, escutam áudios, vídeos como esse que eu estou falando, pedem, né, a outros para orarem por elas, participam de todas as reuniões na igreja, mas só ficar com ele em oração e na sua presença de coração aberto, até ele ter a chance de tratar diretamente com elas, isso as pessoas não querem, não fazem. Elas não querem falar a sério com ele, porque ele talvez olhe diretamente nos seus rostos e fale sobre alguns assuntos nos quais elas preferiram não tocar, ou prefeririam não tocar, né, melhor dizendo. Não querem que ele lide de maneira tão pessoal com elas, porque na luz da sua presença haja algumas revelações para as quais não estão preparadas, né? Não buscam assim aquele contato pessoal, porque no momento não estão preparadas para pagar o preço que o processo exige, né? Então é melhor manter distância, porque um contato mais próximo, né, implica em sondar o coração, em entrega incondicional, em aliança, em compromisso, né? Melhor deixar o coração fora disso, né? O que as pessoas querem fazer sempre. E usar apenas uma fé intelectual, uma fé da alma, né? Em vez de uma fé que venha do fundo do coração, que é aquela fé espiritual, né? Então, por essas razões, as pessoas talvez inconscientemente desejem a bênção sem aquele que abençoa, ou o presente sem aquele que presenteia, né? Mas a fé intelectual, a fé da alma, não traz bênção, né? E todo presente é dado por alguém, porque o próprio Cristo é o cumprimento de cada promessa, a solução para cada problema, a resposta para cada necessidade. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, né? Então é preciso ter um contato pessoal com ele, tratar diretamente com o próprio Cristo. Você tem que tocar em Cristo, né? Porque não há presente sem a presença dele, não há bênção sem o abençoador. Afinal de contas, não é possível arrombar a casa do tesouro de Deus, né? Tem que entrar pela porta que é Cristo, né? Então nós não podemos ter as bênçãos sem Ele, né? A vitória sem o vitorioso, a luz do sol sem a justiça, a fragrância sem a rosa de Saron, né? A santidade sem o santo, a cura sem o grande médico, ou a vida abundante sem o doador da vida, porque Jesus é tudo. Ele é o manancial, que tudo nos supre, é o ribeiro que nunca seca. Amém? Então eu deixo essa palavra para você nesta quinta-feira, que você possa buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento,
e Ele te ouvirá e Ele te revelará naquilo que você precisa ser revelado. Amém? Um beijo no teu coração, queridos. Fica com Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.